dia, Brasil, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá Ligado Cidadão. Nós vamos a um rápido intervalo e já retornamos. Vocês sabem que eu dou valor a tudo que é de Pernambuco. Outro dia estava com vontade de comer um bolo. Entrei no supermercado, vi essa caixa linda, comprei esse bolo de rolo tradição. Meus amigos, quando eu cheguei em casa que abri e provei, eu adorei, minha mulher adorou, todo mundo gostou. Bolo de rolo tradição, o melhor que eu já comi na minha vida. Experimente também, você vai gostar. O Brasil é muito engraçado. Como se trata mal a nossa população mais pobre. Nós tivemos um caso aí de uma moça e ela foi suspeita de tráfico, presa, suspeita de tráfico, com 90 gramas de maconha. Em estado de gestação, foi colocada na carceragem masculina de uma delegacia de São Paulo e entrou em estado de parto. Removida às pressas para um hospital, ela teve uma criança e 48 horas depois voltou para a mesma cela. Mas o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão agora com relação a gestantes, a mulheres que estão amamentando e a mães de crianças menores de 12 anos, que podem cumprir prisão domiciliar. Eu estou mais uma vez com o nosso amigo Dr. Marcelo Gietti, promotor da Vara de Execuções Penais, e ele vai conversar conosco sobre esse caso. Bom dia, Dr. Marcelo. Bom dia, bom dia. Dr. Marcelo, essa decisão ela se aplica aqui em Pernambuco a que quantitativo de presas? Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre essa decisão do STF. O grande mérito, o que é mais importante nessa decisão do STF, dessa turma do STF, foi justamente acabar com a elitização do direito, dizendo o seguinte: em todos os estados do Brasil, quem tiver esse direito deve ser avaliado e reconhecido pelo judiciário. E o STF fez isso mandando que se notificasse a todos os estados, a todos os tribunais dos estados, para que implementasse essa medida. Aqui em Pernambuco, que foi essa sua pergunta objetivamente, nós temos cerca de 400, 500 mulheres que podem ser beneficiadas podem ver esse direito reconhecido pelo judiciário. Mas para isso tem que ser feita uma avaliação de caso a caso. Não basta ser que seja uma mulher gestante, não basta ser só uma mulher que tem um filho menor de 12 anos, não basta ter amamentar. Quais são as outras condições que podem ser colocadas, ou os outros critérios, a própria periculosidade daquela mulher, pode ser a questão dos bons antecedentes, do crime que cometeu, porque o próprio STF ele excluiu desse direito aquelas mulheres que tenham praticado um crime que violência ou grave ameaça. Eu não vejo o homicídio no caso. O homicídio no caso, mas, assim, a lesão corporal no caso. Uma mulher que agiu em legítima defesa, então, no caso de um espancamento, exatamente. um estupro. Então eu acho que quando o STF coloca essas restrições, separando, por exemplo, ele diz que só para mulheres não condenadas. E aí eu pergunto, para uma reflexão dos seus telespectadores e de cada um de nós, qual a diferença do filho de 1 ano de uma mulher não condenada para o filho de 1 ano da mulher não condenada, não é? Então, vamos imaginar, por essa ótica trazida pelo STF, de que uma mulher tenha sido
presa por furto, que é um crime sem violência ou grave ameaça, que ela tenha reconhecido esse direito dela tomar conta do filho dela de 2 anos. Bem, ela está lá tomando conta do filho, não foi condenada ainda. Quando vier a condenação, ela volta para o presídio? Então, estranho, é estranho, né? Isso, né? Então é como se ela só fosse... Então, nessa decisão do STF, uma das coisas mais importantes que eu tenho, que eu coloco, ou talvez a mais importante, seja a obrigatoriedade de que todos os estados tenham essa leitura, tenham essa avaliação. E eu quero até te dizer aqui, em primeira mão, que Pernambuco até saiu na frente, porque em dezembro do ano passado eu comecei uma identificação das mulheres lá na Colônia Penal Feminina do Recife, o antigo Bom Pastor, e nós tínhamos então, na época, no final de dezembro, 11 mulheres. Em condições? Gestantes. Gestantes. A gente começou pelas gestantes. Então eu fiz um questionário para elas começaram a fazer, mas para que é? Eu digo, não, para a gente ver se a gente começa a colocar vocês numa análise desse direito de ficar em prisão domiciliar. Mas aí alguém pode dizer, e você já sabia da decisão do STF? Não, já existia a lei da primeira infância. Só não era cumprida. Só não era cumprida. E aí, quando chegou no final de janeiro, do meio para o final de janeiro, a Secretaria de Justiça, através do Dr. Pedro Eurico e da doutora Albenice, que é a gestora do Departamento Jurídico da SERES, nos procuraram e nós fomos juntos iniciar um mutirão para a identificação, não só das mulheres gestantes, mas daquelas que tinham filhos menores de 12 anos ou que estivessem amamentando. Então, esse trabalho, pelo menos em Pernambuco, já havia começado para que a gente pudesse dar, assim, pelo menos condição de que o promotor de justiça, a Defensoria Pública e o próprio juiz pudesse já começar a analisar. Com essa decisão do STF, evidentemente que isso vai ser intensificado, até porque o STF deu um prazo de até 60 dias, não é? E eu creio que, como disse antes, vou repetir, tenho minhas críticas à decisão no sentido dessa separação, dizer que presas não condenadas. Vejam, e o outro argumento do STF, o ministro Lewandowski disse no seu voto, acompanhado por mais 3 dos integrantes da turma, disse: a unidade prisional ela não tem condição de tratar da criança, de dar nem a mãe, nem a gestante, ora, se não tem para não condenadas, tem para as condenadas? A gente sabe que não. É uma contradição. É uma contradição, né? Então, então essa contradição agora, ainda me incomoda. Pode haver uma decisão aqui em Pernambuco suprindo essa regra do STF? Com certeza. Já houve, inclusive, foi boa a sua pergunta. Em Pernambuco, nós já temos várias decisões que colocaram a mulher gestante e a mulher que tem filho menor de 12 anos e a mulher que amamenta na prisão domiciliar. E quero registrar que nós não temos nenhum registro, nenhuma notificação da prática de crimes ou de infração, falta disciplinar, cometida por essas mulheres. Depois de liberta. Depois de liberta, em prisão domiciliar. É bom que a população saiba que o que a lei da primeira infância, essa lei 13.257, que o STF mandou que cumprisse, o objetivo dela é a criança. Porque se chegou num estudo, e é importante frisar, que a mãe presa, muitas vezes o pai, que nem se conhece, os pais não sabem nem quem são, 35% das mulheres que estão presas e que têm filhos menores não tem nem o pai. A família abandona a mulher, muitas vezes então essa criança vai para o meio da rua, se inicia um ciclo vicioso de que essa criança passa a ser uma criança de rua, passa a ser uma criança da droga, passa a ser uma criança, um adolescente criminoso, até ser eliminado muitas vezes, ou até eliminar pessoas em face do crime, em face da droga. Então essa lei da primeira infância, ela tem um espectro social, uma amplitude social muito maior. O que é melhor? Aquela mãe que cometeu um crime menor, que está presa, que ela volte para casa para cuidar do seu filho, monitorada com a tornozeleira eletrônica, e sendo monitorada pelo Estado através de assistência social, de uma coisa assim, ou que ela fique presa, muitas vezes o pai da criança também está preso, ou o pai nem existe, o pai morreu, não tem família, e que essa criança se torne mais tarde o que a gente chama de um marginal. Então, esse que é o objetivo. Então, não interessa, não se
não se cogita do crime nem da pessoa da presa, se cogita do interesse social pela criança. Pela criança. Agora, doutor Marcelo, ontem eu vi um comentário de uma pessoa e eu achei muito interessante. Ele disse, olha, o Estado deveria pegar essas presas, já que elas vão cuidar das crianças e estão com tornozeleira, e criar cooperativas para construir fardamento em escolas, construir material para postos de saúde. Que Quer dizer, boa uma ideia. coisa... Não é, Que boa ideia. aproveitar essas presas, essas detentas, que não Pois são bem. muitas. Pois é, olha, veja que ideia boa. Essa ideia, nós temos um componente no Brasil todo de mulheres presas, pequeno em relação ao número de homens. Né? Aqui em Pernambuco a gente tem cerca de 1.500 mulheres. Há muito tempo eu venho colocando uma ideia que até agora o Estado não aproveitou, também não sou dono da verdade, mas assim, que é justamente cuidar dessas mulheres. Porque é um componente pequeno que demanda menos esforço de custo, Exato. menos investimento, menos pessoal, e a mulher ela é mais receptiva à reinserção social positiva. Muitas vezes ela entrou no crime por uma contingência, por uma circunstância. Muitas vezes até uma paixão. Uma né? paixão, uma coisa dessa ordem. Então a mulher ela é mais receptiva à reinserção social. E eu fiz um projeto há um ano atrás, mais ou menos, quando a gente teve o indulto feminino especial, que foi no mês de maio para abril do ano passado, e eu tinha participado desse indulto lá no CNPCP, e a gente então, eu fiz um projeto com a Secretaria da Mulher, dizendo o seguinte, porque uma presa, ela, quando recebeu a notícia que ela poderia ter o indulto, ela começou a chorar, e aquilo me estranhou. Eu fiz uma espécie de mutirão lá para a gente identificar quem teria direito a esse indulto, e aí ela começou a chorar, e eu fiquei preocupado, perguntei, por que você está chorando? Aí ela disse, porque eu não quero sair daqui, porque aqui eu estou trabalhando, tenho o meu saláriozinho, tenho o meu, não é, que é de 75% do salário, e minha namorada vai ficar aqui. Aí aquilo começou, eu comecei a refletir essa condição, essa situação, e aí eu levei para a Secretaria da Mulher e essa ideia de que toda mulher indultada no Estado seja comunicada à Secretaria da Mulher do Estado, para que a Secretaria da Mulher faça uma abordagem a essa mulher indultada e a encaminhe, a depender do caso e da situação individual dela, para justamente dar um norte a essa mulher. Se ela quer encontrar a família, se ela quer começar a trabalhar, se ela quer começar numa cooperativa. Então, todas as cidades, todos os municípios têm uma Secretaria de Ação Social, tem uma Secretaria da Mulher, às vezes, como na área metropolitana, quase todas têm. Então, eu coloquei que a Secretaria Estadual da Mulher, e isso foi bem aceito pela secretária, a doutora Silvia, enfim, pela equipe dela, que nos acompanhou nisso, e eu espero que o Estado, através das SERES e da Secretaria de Justiça, esteja mandando para a Secretaria da Mulher esse nome dessa presa que seja indultada por uma razão ou por outra, para que a Secretaria faça essa abordagem, não só o nome, como os dados, justamente para que a gente possa trabalhar essa mulher no sentido de, por exemplo, ter uma cooperativa, ter uma atividade, não é? Então, eu creio que, especialmente no caso da mulher, a gente pode encontrar uma solução e ter, aqui em Pernambuco, assim, só para exemplificar, um modelo de encarceramento ou de desencarceramento feminino que seja um exemplo para todo o Brasil. E isso demandaria pouco tempo, poucos espaços, pouco pessoal e pouco dinheiro. E retorno no Retorno investimento. social positivo. Agora, doutor Exato. Marcelo, para a gente concluir, já que a gente, infelizmente, o tempo nosso é pequeno, eu gostaria de saber se essa medida, ela também pode ser aplicada aos pais detentos. Essa é uma pergunta bem colocada e uma pergunta interessante. Muita gente tem me perguntado isso e eu tenho que dizer que sim, que o STF, já temos algumas decisões, por exemplo, no Ceará, no Paraná, aqui em Pernambuco eu ainda não vi uma decisão dessa ordem, mas tem situações que o próprio STF, o próprio STJ, melhor dizendo, negou, mas existem decisões contemplando essa possibilidade, desde que seja aprovado, no caso do homem, não a gestação, nem a amamentação, mas no caso do homem, a dependência do filho, em relação a ele. Não só a dependência financeira, não só essa dependência, não é isso. A dependência mesmo psicológica, afetiva, não é? Tudo isso é analisado. E nós já tivemos uma decisão do STJ concedendo,
não é? Eu creio que não só essa demanda dos homens, a Lei 13.257 de 2016, de junho para julho de 2016, que é a chamada Lei da Primeira Infância, ela não exclui essa possibilidade. É claro que os critérios para que seja adotada para os homens, esse mesmo, para ser reconhecido para os homens, esse mesmo direito à prisão domiciliar para cuidar dos filhos, os critérios são diferentes. Eu diria até mais rígidos, não é? Mas aquele homem que tenha, por exemplo, direito à liberdade provisória, independente de filho ou não, e que tenha um filho, um sujeito que seja de bons antecedentes, primário, tenha uma residência, trabalho definidos, e que, além disso, se prove essa circunstância da dependência, sem dúvida nenhuma que ele pode ter esse direito reconhecido. E eu penso que todos eles que estiverem nessa situação devem ser avaliados e devem requerer para que o juízo do crime que ele cometeu, da comarca ou do juízo local, da vara criminal onde ele estiver correndo o processo, ou mesmo da vara de execução, possa efetivamente analisar e dar uma solução. E caso não seja concedido, que ele possa, sem dúvida nenhuma, ir até as cortes superiores. Já existem decisões favoráveis nesse sentido. Ok, doutor Marcelo, muitíssimo obrigado ao senhor, um bom dia. Prazer, a gente vai para o intervalo e já retornamos. Olá, gente, bom dia. Estamos aqui com a nova tecnologia, que é a criolipólise de contraste. Você vai ter um percentual a mais no resultado da sua criolipólise. Você terá 40% da gordura localizada numa única sessão. Isso sem cortes, sem nenhuma cirurgia. Você vai fazer o procedimento com profissionais capacitados. Trabalhamos com equipamentos que tenham Visa e Metro. E a gente está com a nova máquina para estar fazendo esse novo tratamento. Não existe dor, é só uma sucção e a morte das células de gorduras pela baixa temperatura. Já realizamos mais de 10 mil procedimentos com total segurança e eficácia. Estamos localizados na Avenida Agamenon Magalhães, 4318, no Empresarial Renato Dias. Convido vocês para acompanhar os nossos trabalhos na fanpage, na página Edjane Quirino Estética e Bem-Estar. Aguardo vocês! Nós brasileiros hoje pagamos um combustível muito caro. Sabem por quê? É a nova política adotada pela Petrobras, pelo atual gestor Pedro Parente. Ele está atrelado ao mercado internacional e não mais tem a estabilidade que tinha anteriormente, se adequando ao mercado nacional. O que acontece hoje, vamos dar um exemplo aqui, a um preço de uma gasolina de R$ 4,00. Você sabe o que está composto nesses R$ 4,00 da gasolina? Para você ter ideia, R$ 2,00 nós pagamos apenas de impostos federais e estaduais. Pegamos R$ 1,20, é o preço que a gasolina sai da Petrobras e da refinaria. 40 centavos é o preço que a gente paga pelo álcool que é colocado na gasolina. E os outros 40 centavos, ele corresponde ao lucro da distribuidora e dos postos de gasolina. Então vejam, cidadãos, nós estamos carregados com altos impostos. A política também de atrelar esse preço ao mercado internacional prejudica a nós brasileiros, porque o que acontece? Nós produzimos mais de 2 bilhões de barris de petróleo dia aqui no Brasil. Esse petróleo, ao invés de ser refinado aqui nas próprias refinarias nacionais, ele é vendido para fora e depois é refinado lá fora por empresas estrangeiras e nós compramos a gasolina com o preço no mercado internacional tão cara. Então é incoerente isso. O Pedro Parente também fez o quê? Reduziu a produção da refinaria. O máximo que a refinaria podia produzir, ele só está deixando em 70% de produção de refino. Então, isso quer dizer que o Brasil tem condições de processar todo o petróleo e trazer uma gasolina aqui nacionalmente mais barata, com melhor qualidade e preço mais baixo para o consumidor. Nós temos exemplo aqui, a refinaria Abreu e Lima, que fica aqui em Suape. Hoje, nós somos responsáveis por 30% do mercado de diesel nacional. Uma refinaria que está aqui construída, com vários esforços,
Estamos produzindo hoje 100 mil barris de petróleo dia e poderíamos estar produzindo ainda mais se houvesse mais investimentos aqui em Pernambuco. Então é esse apelo que os sindicatos petroleiros fazem para a sociedade vir junto conosco nessa luta em defesa da refinaria Abreu e Lima, em defesa de ampliar suas obras, de duplicar essa produção, que podíamos chegar aí, estar processando 200 mil barris e quem sabe aí ser responsável por 50% ou mais da produção de diesel nacional. A reforma da Previdência não estando em pauta, né, ainda preocupa os trabalhadores e trabalhadoras e é preciso que a gente continue organizadas, e chamando e construindo uma grande greve geral para que essa reforma não venha passar, né, não volte na pauta do Congresso. O aeroporto de Guararapes é um excelente aeroporto que presta bom serviço à população pernambucana. Então não tem por que privatizar o aeroporto, que é de excelência, que é a melhor segurança do Brasil, que tem um bom atendimento, e privatizar o aeroporto e colocar na mão de empresas chinesas, empresas alemãs, para quê? Então chama a todos os pernambucanos que defendem o aeroporto Recife na mão do povo de Pernambuco. Hoje existe uma frente de governadores do Nordeste que já entregaram um documento ao governo solicitando a retirada da Chesf desse programa de privatização. Além disso, há também uma frente de parlamentares, tanto a nível federal como em cada estado, em defesa da Chesf, contra a privatização da Chesf e do São Francisco. Você que é prefeito do Nordeste, você que é vereador do Nordeste, você que é morador dessa região, conhece muito bem a importância da Chesf. A Chesf não só produz energia, mas também permite o controle das águas do Rio São Francisco para mais diversos usos, como a questão da transposição. O São Francisco agora está extrapolando suas fronteiras através da transposição, levando água a outros estados por onde ele até nem passa, como o caso da Paraíba. Recentemente, Campina Grande, uma grande cidade do Nordeste, está recebendo água do São Francisco. O abastecimento para a população, para uso humano, está vindo do Rio São Francisco e está indo até o Ceará, já chegando agora. Então, é fundamental que vocês se organizem em cada município com frentes em defesa da empresa, porque, com certeza, as consequências disso, mais que os funcionários da Chesf, quem vai pagar é a população nordestina e a população brasileira com energia muito mais cara. Eu estou com Érico Alves, que é presidente do Sindicato dos Servidores da Universidade de Pernambuco. Bom dia, Érico, tudo bem? Bom dia, Ivan, tudo bem. Érico, como caminha a campanha salarial dos servidores da UPE? Ivan, em 2017, tivemos um duro debate com o governo. Realizamos uma passeata do Oswaldo Cruz até o Palácio do Campo das Princesas, entregamos o documento ao governador das nossas reivindicações, tivemos uma atividade conjunta com 3 sindicatos e mais a Central Única dos Trabalhadores, de Boa Viagem, do 2º Jardim, até a Secretaria de Administração, entregamos o documento ao secretário de Administração, Milton Coelho, com as nossas pautas, e nesta grande luta de 2017, conseguimos uma agenda para negociar e sentar com o secretário. Sentamos. Isso depois de quantos meses? Depois de mais de 8 meses. E nessa conversa com o secretário, ele informou que não poderia avançar na questão salarial devido à lei de responsabilidade fiscal. E agendou conosco, no mês de novembro, para agora em março, receber o sindicato. E não tínhamos a data para receber o sindicato. Através de outra mobilização, no dia 28 de fevereiro, antes de ir para a LEP, chega um documento do secretário de Administração informando que a mesa específica para debater as causas dos trabalhadores da Universidade de Pernambuco será agora dia 23 de março, às 16 horas, na Secretaria de Administração, no Pina. Vocês estão há quanto tempo sem aumento salarial? 3 anos sem aumento salarial. O último movimento do governo foi 2015. 2014, 2015, o último movimento. E nessa campanha atual, o que é que vocês estão reivindicando? O ponto principal, Ivan, que é um clamor da categoria, a Universidade de Pernambuco, são 7 unidades
de faculdades e 3 hospitais e fora a reitoria, temos entrada de Petrolina a Recife. É um clamor único dos servidores em relação ao tempo efetivo de serviço. E o que é isso? Temos servidores que em 2007, quando o plano foi aprovado na gestão Eduardo Campos, os servidores foram enquadrados nos seus decênios. Quem tinha 10 anos foi para 10 anos, quem tinha 20 foi para 20, quem tinha 30 foi para 30. De 2007 a 2015, não houve nenhuma movimentação em relação ao plano de cargos, carreiras e vencimento para os servidores da UPE. Então, nesta lacuna, hoje, temos servidores com 39 anos de Universidade de Pernambuco recebendo um salário de servidor igualzinho a 20 anos. O que queremos como pauta principal é o reenquadramento pelo tempo efetivo de serviço. No plano de cargos, carreiras e vencimento, queremos que o governo reenquadre, reconheça o tempo de trabalho dos servidores. Se o servidor tem 12 anos, ele receberá os seus vencimentos como se tivesse 12 anos. E hoje, um exemplo claro é de um diretor do sindicato, Ivanildo Severino, que tem 39 anos de UPE e recebe salário de 20 anos. O sentimento que esse servidor tem é que todo mês ele é lesado com 19 anos de trabalho, de perda. Mas há também a reivindicação dos concursados que ainda não foram chamados, né? Agora, dia 26 de fevereiro, o concurso foi homologado. O concurso passou por uma dificuldade jurídica, por denúncia de extravio de prova, mas foi caracterizado, não teve extravio de prova, e o governo reconheceu, homologou, no dia 26 de fevereiro, que avaliamos que é uma grande conquista para a sociedade pernambucana como toda, porque com essa homologação, a nossa luta agora é a convocação para que os hospitais universitários, o Procap, o Oswaldo Cruz, o CISAM, as faculdades da UPE, que temos de Petrolina, Recife, recebam esses novos servidores, receber novos médicos, novos enfermeiros, novos técnicos de enfermagem, psicólogos e toda a equipe multiprofissional para continuar assistindo à sociedade pernambucana, que hoje, você usuário do sistema, se utilizar dos serviços dos hospitais universitários, terá dificuldade na marcação, no atendimento, pelo grande déficit de servidores. E com essa homologação, temos uma grande esperança de vários servidores entrarem na Universidade de Pernambuco para cuidar da saúde da população pernambucana. Ok, Érico, eu lhe agradeço, desejo muito boa sorte a vocês e essa sorte que chega a vocês vai chegar também para a população que vai se sentir melhor servida no serviço público de saúde e educação em Pernambuco. Um bom dia. Se você acha que tamanho é documento, meu filho, não vai dar certo não. Viva América Latina! Catarina de Já, Atahualpa Dias, Nirso, Sodora Digital. Sigamos, hermanos, unidos!